Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, sou coordenador pedagógico de algumas unidades do interior. Nós estamos num momento muito importante da escola. Importante porque ele vai se encerrando, apesar de que nós temos algumas informações importantes para passar sobre essa questão, porque nós estamos na elaboração, na fase de diálogo e debate sobre o projeto político-pedagógico da escola e porque nós acabamos de sair de uma avaliação institucional. E, na verdade, enquanto nós estamos gravando, ela ainda está sendo finalizada. Faltam poucos e-mails com as contribuições de vocês para que a gente tenha, de fato, uma ideia geral das ações, do que precisa ser reajustado. E a escola tem se pautado muito nessas contribuições de vocês. Na verdade, o vídeo de hoje é uma tentativa de já responder com as condições objetivas que nós temos a algumas dessas demandas. Na condição de escola polo, que atua em 18 municípios, em quase 30 extensões, com 2 projetos de curso distintos, dentro do contexto da política de segurança pública, de reintegração desses indivíduos privados de liberdade, sejam eles custodiados nas unidades educacionais de internação ou no sistema prisional, não é tarefa fácil. Vocês aí na ponta, que trabalham com turmas multianuais, que tem que tratar todo tipo de distorção, de aprendizagem, seriedade, afastamento da escola, sabe bem o que eu estou falando. Então, esse vídeo surge como uma tentativa de criar novos mecanismos de diálogo, novas mediações, usando as tecnologias da informação e comunicação a nosso favor. Pois bem, qual que é o assunto que nós trataremos hoje? Hoje nós vamos falar basicamente sobre a formação continuada de sábado agora. Mas antes disso, eu queria trazer algumas novidades para vocês. A primeira delas é que o nosso diretor Renato já fez uma solicitação para a coordenação pedindo que todos os contatos de WhatsApp de vocês sejam repassados à direção, que será montado um único grupo da escola toda, com todos os professores e a direção. A coordenação não vai participar desse grupo. Então é uma forma, apesar da distância, das plurais complexidades de vocês estarem dialogando com a direção dessa escola no sentido de pensar a gestão e o trabalho de cada um de nós. Outra informação que é muito importante, que vocês precisam ficar atentos, mas esse recadinho aqui vale só para a turma do sistema prisional. Da UNEI está fora disso que eu vou falar agora. Nos dias 20, 21 e 22 de dezembro, nós teríamos os nossos 3 dias de exame final. Não vai mais ocorrer o exame final nas unidades, porque houve diversos dias de paralisação que serão repostos a partir de 9 de janeiro de 2017. Então, esses 3 dias do exame final serão letivos. Então, cobre o seu coordenador do horário desses dias, assim como do ano que vem. E você, professor, já vá providenciando até o final da próxima semana o exame laboral para a convocação no começo do ano que vem, nesse período de reposição. Mas antes de sair atrás de exame, antes de sair atrás de horário, consulte, converse com o seu coordenador. Essa é uma pauta em comum e nós precisamos estar bem alinhados para dar conta de todas essas demandas, ok? E eu já ia me esquecendo. Dentre esse período de 22 de dezembro a 9 de janeiro, vocês têm que estar com uma coisa muito bem alinhada, até o dia 22. O nosso diário. O fato de que o conselho final será no ano de 2017 não justifica diários incompletos, parcialmente respondidos até o dia 22 de dezembro. Prestem muita atenção nisso. É importante que nós tenhamos essas informações com bastante consistência, porque é o momento onde nós vamos fechar toda a remissão de pena do ano de 2016. E vocês sabem muito bem da seriedade das informações que justificam
e subsidiam a remissão de pena. Então, muita atenção aí, pessoal. Ainda sobre a questão do encerramento do ano letivo, a turma do sistema prisional que possui dias a serem repostos no ano de 2017, a partir do dia 9 de janeiro, prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Apesar do conselho de classe ser no ano que vem, não deixem os diários incompletos até o dia 22. Ajustem essa posição porque vocês sabem que é muito importante as informações do diário, sua consistência na hora de gerar remissão de pena. Então, muita atenção prisional nos dias de paralisação, nos dias de reposição e no seu diário online, beleza? As contribuições ao projeto político-pedagógico da escola fazem parte da construção coletiva de uma gestão democrática. E o nosso esforço enquanto escola polo é de criar instrumentos que garantam a participação de cada um de vocês. Nós sabemos que a estruturação de um projeto político-pedagógico é complexo, que ela envolve estudos sobre as especificidades da educação dos privados de liberdade. E quando eu digo privados de liberdade, eu não estou me referindo exclusivamente ao sistema prisional, mas todos aqueles sujeitos que estão custodiados na tutela do Estado. Nesse caso, especificamente das unidades educacionais de internação e no sistema prisional. É claro que o conceito de privado de liberdade extrapola essas duas fronteiras. É o caso dos antigos manicômios e correlatos, mas a nossa escola trabalha especificamente com esses dois públicos, os custodiados no sistema prisional e os custodiados nas unidades educacionais de internação. Você aí, professor do interior, que trabalha numa unidade onde não tem UNEI, pois é, nós também atuamos nas UNEIs. Eu acho que essa informação é importante para vocês compreenderem o tamanho real e a magnitude dessa escola, ok? Então, quando nós vamos falar das contribuições ao projeto político-pedagógico, nós nos deparamos com um conjunto de complexidades. E para ajudá-lo na hora de elaborar a sua resposta, garantir a sua contribuição, é que nós estamos fazendo esse vídeo. Pois bem, foi enviado ao e-mail de cada um de vocês esse formulário. Contribuições ao projeto político-pedagógico. A primeira coisa que você vai se deparar aqui é o seu endereço de e-mail. Coloque aqui o endereço de e-mail que você recebeu a mensagem original. Não coloque, se você tem mais de um e-mail, não coloque outro e-mail, coloque o e-mail no qual aqui a mensagem original foi remetida. Porque isso nos ajuda na hora de garantir e perceber quem que já respondeu, quem que não respondeu. E caso a gente tenha alguma dúvida sobre a contribuição, como retornar vocês da forma mais fácil, ok? Então, a direção mandou a presente mensagem para vocês, falando da importância do projeto político-pedagógico, e logo em seguida nós apresentamos um conjunto nada pequeno de textos. Por que nós apresentamos esses textos? Ninguém tem a ilusão de que todos esses textos vão ser lidos num dia só, mas é o que nós entendemos como estado da arte mais avançado dentro dos privados de liberdade. Como assim estado da arte? É o conjunto, o arcabouço, o repertório de pensamento, legislação sobre a nossa escola. Vocês estão vendo aqui, ainda não está o link do PPP de 2015, mas nós vamos colocar a LDB, o projeto AJA. Para quem não sabe, o projeto AJA é o projeto que vai tratar da educação dos custodiados nas UNEIs, o projeto EJA Conectando Saberes, o PL, Unidade Privada de Liberdade, a versão preliminar para 2017. Então, nosso projeto de curso vai sofrer algumas alterações, mas nós não vamos tratar isso agora. Isso é assunto para a jornada pedagógica do ano que vem. O Plano Estadual de Educação nas Prisões, que é uma diretriz estratégica sobre
como funciona, como está estruturado, quais são os objetivos de médio e longo prazo em relação à educação nas prisões. Isso aqui diz alguma coisa sobre o seu trabalho em sala de aula? Pragmaticamente, não. Mas é importante você ter a visão de como é estruturada a educação nas prisões. O mapa da violência de 2015. Esse mapa da violência é muito importante para os professores que atuam nos dois sistemas, que ele vai identificar uma coisa muito importante que nós já percebemos. Apesar de ter uma distinção de idade entre os públicos das unidades educacionais de internação e os privados de liberdade, nas UNEIs de 15 a 21 anos, não é até 18, onde com 21 anos esse interno é compulsoriamente desligado da UNEI, e a população carcerária, onde quase 80% tem até 34 anos de idade. Então, esse conceito de juventude é muito importante na hora de pensarmos a elaboração de um diagnóstico dos privados de liberdade. Aliás, um dado importante, a reincidência entre essas populações é 4 vezes maior do que a reincidência entre outras faixas etárias. E adivinhe só, qual é um dos fatores que mais interfere nessa reincidência? A baixa escolaridade. Logo em seguida, nós vamos ter a resolução número 3. A resolução número 3 nada mais é do que o arcabouço legal mais atual sobre as unidades educacionais de internação. Essa resolução número 3 é a resolução do Conselho Nacional de Educação, especificamente da Câmara da Educação Básica. E o número 4, adivinhe só, é o do prisional. Então, a número 3 é das UNEIs, a número 4 é do prisional, ambos do Conselho Nacional de Educação. Aí nós saímos do plano mais geral e abstrato para o mais específico. Aí são um conjunto de artigos que nós procuramos apresentar para vocês no sentido de contribuir com a construção do PPP. Então, vocês escolham os artigos que mais interessam. Nós procuramos colocar alguns artigos que tratem da questão dos privados de liberdade, especificamente com os problemas que você enfrenta ali em sala de aula. Eu, como coordenador, tive várias reclamações que me deixam preocupado. A principal delas é a alfabetização em turmas multianuais. Nós sabemos que não são poucas as unidades que não têm espaço físico para separar as turmas. E nós sabemos também que o ato de se separar as turmas implicam numa maior complexidade no ato de matrícula, porque, na grande maioria dos casos, os nossos alunos não possuem documentação e nem histórico escolar no estado, inviabilizando a sua matrícula, a não ser pela avaliação de classificação. Pois bem, nós procuramos colocar um artigo que trabalha a questão da alfabetização também. Deem uma olhada. E não fiquem limitados a isso. Se vocês acharem que é importante outros textos, mande para nós. Aqui nós temos 2 legislações importantes que tratam da execução da política pública dentro das UNEIs e do sistema prisional. A execução dentro das UNEIs, ela está referida no SINASE, que é o Sistema Nacional de Medida Socioeducativa, e do prisional na Lei de Execução Penal, a famosa LEP. Para consulta de vocês. Passando essa parte do estado da arte, o que nós procuramos aqui é deixar uma contribuição geral sobre o que nós achamos, que nós consideramos são literaturas importantes para um professor no contexto da educação dos privados de liberdade. Nós não estamos aqui para cobrar se você já leu, se você não leu, ninguém vai pedir resenha disso aqui. A ideia é que você tenha capacidade e que a escola tenha capacidade de dialogar esse plano mais abstrato, esse arcabouço legal, com a construção do PPP.
Aí vamos para a identificação, nome completo, em qual sistema você atua. Ah, mas eu não tenho espaço para digitar, eu não vi lá. Nesse caso, não é digitar, você vai escolher com seu mouse aí, uma opção. Ah, mas eu trabalho nos dois. Em qual município você trabalha? Mesma coisa. Visão e valores. Qual a visão de mundo que a escola deve possuir de seu educando e qual é o papel social que ela deve procurar exercer? Essa pergunta sobre a visão e valores pode ser abstrata e desnecessária para algum de vocês. Não tem problema, se você acha que é uma questão irrelevante, aqui no campo identificação, nós vamos solicitar algumas informações. Aqui o seu nome completo, para você responder basta clicar e aqui você vai digitar com o seu teclado. Essas informações, você vai selecionar uma opção. Prisional, se você atua no prisional, ou NEI, se você atua no NEI, ou ambos. Em qual município você trabalha? Mesma coisa, você vai selecionar o município em qual você trabalha. Visão e valores. Pode parecer uma pergunta genérica, abstrata e desnecessária, mas é ela quem vai subsidiar e vigiar o trabalho da escola. Nós não precisamos concordar em todos os aspectos da visão e valores, mas é muito importante que a escola compactue com uma mesma visão e valores. Como assim? Concorda ou não concorda? A escola tem uma contribuição ao processo de reintegração desses indivíduos privados de liberdade à sociedade? Eu acredito que sim. Então, isso é um elemento importante que deve constar na reintegração, na visão e valores da escola. Você concorda comigo? Você discorda? Então é aqui onde nós vamos expor cada um desses elementos. É importante, veja bem, ninguém precisa concordar com tudo no aspecto geral das visões e valores, mas nós temos que encontrar pontos de convergência nesse entendimento. Então, coloque aqui sua resposta. Logo em seguida, nós vamos para uma outra pergunta, sobre o diagnóstico. Na sua opinião, quais são os elementos que são centrais na elaboração de um diagnóstico? O perfil do nosso aluno, ele é o mesmo do perfil da escola lá fora? O perfil do nosso aluno é idêntico ao perfil do educando nos jovens e adultos regular? Qual é o perfil do nosso aluno? Como a escola vai elaborar, vai diagnosticar essas condições? Todas essas informações são importantes na elaboração de um diagnóstico, porque nós não podemos pensar avaliações, instrumentos avaliativos, metodologias pedagógicas que não dialoguem com um aluno real, com a sua formação social e histórica. Então, é importante, na hora de pensar o diagnóstico, para que nós não pensamos um sistema educacional para uma clientela que não existe, ok? O próximo tópico chama-se acesso. Pode parecer ser meio estranho para alguns de vocês o porquê nós estamos perguntando para os nossos professores sobre o acesso. Mas, na verdade, é uma questão essencial. Por quê? Nossa educação, ou melhor, a educação no sistema prisional, ela não está universalizada. Na UNEI, ela está, mas não no sistema prisional. Então, é importante que nós criemos estratégias para garantir o acesso desse aluno à sala de aula. Porque nós sabemos, como já disse lá em cima, que um dos maiores fatores para a reincidência é a juventude e a baixa escolaridade. E você, professor, aí atuando na ponta, o
que você acha que a escola poderia fazer para democratizar esse acesso, para ampliar esse acesso? Se nossa capacidade de vagas é muito menor do que a demanda, o que justifica as salas não estarem lotadas? Então, são perguntas importantes. Se você que trabalha na UNEI, na sua unidade, todos os internos estão estudando? Qual é o processo? Os internos vão rapidamente para a sala de aula? Essas questões são importantes, você deve colocar aqui. E tão importante quanto o acesso é a permanência. Nós sabemos que os privados de liberdade, em geral, possuem uma alta circulação. E isso vale tanto para as UNEIs quanto para o sistema prisional. Nós sabemos que N motivos, inclusive externos, na grande maioria dos casos, externos à rotina escolar, retiram esses alunos de sala de aula. Então, o nosso trabalho, no que tange a permanência, ele é bem complexo. Então, como que nós vamos criar, novamente, estratégias que garantam ou estimulem a permanência desses sujeitos? Sabendo que a rotatividade é alta, por exemplo, será que a melhor forma de avaliação seria a avaliação mensal ou bimestral? É uma reflexão, mas aí é a sua opinião que conta e não a minha. Ensino e aprendizagem. Lembra quando nós falamos lá em cima do diagnóstico? Pois é aqui que o diagnóstico vai se relacionar com o ensino e aprendizagem. Quais são as práticas pedagógicas que nós vamos desenvolver dentro desse contexto? Como você acha que deve funcionar? Como você acha que os elementos transversais do currículo devem aparecer no ensino de aprendizagem dentro do sistema prisional, dentro das UNEIs? Logo em seguida, a avaliação, um outro problema que nós temos. Como garantir uma avaliação pensando em todas essas singularidades da educação dos privados de liberdade? Será que aquele modelo tradicional vai funcionar aqui? E será que também só o uso desmedido e não mediado das avaliações funciona? Nós precisamos pensar muito esses instrumentos. Essa é uma pergunta que eu acho que resume essas questões. Concepções teóricas. Pessoal também. Qual proposta pedagógica, metodologia, qual epistemologia dialoga melhor com a educação dos privados de liberdade? Currículo. Como eu disse ali, como tratar os elementos transversais, a diversidade e as especificidades nesse cenário. Não é tarefa fácil pensar isso. E aqui uma pequena pesquisa para vocês estarem contribuindo para a gente até ter um entendimento mais preciso. Você consegue identificar essas populações lá onde você trabalha? Ah, e aqui tem um detalhe importante. Não é excludente não, você pode marcar mais do que uma. Caso tenha outra e você queira, clique aqui e responda. Uma opinião sobre os temas transversais. E por fim, eu acho que é por fim, não. Nossa formação. O que você acha que não pode faltar na formação continuada? Você acha que tem que ter pelo menos uma vez por ano uma formação presencial com todos os professores? Você acha que as formações elas devem ser antes do período de fato letivo para que o professor se concentre só na formação? Você acha que a formação deve tratar única e exclusivamente de temas específicos ao sistema prisional? É aqui que você vai poder contribuir conosco. Contribuições setoriais. Papel do professor, papel do coordenador, papel da secretaria, papel da direção. E por fim, nós não estamos fazendo isso aqui só para coletar a opinião de vocês e dizer que isso aqui é para inglês ver. Como vocês já viram,
vocês acabaram de submeter a resposta da avaliação institucional e nós já estamos criando mecanismos para tentar aproximar mais as ações da escola com as demandas de você aí na ponta. Então, para acompanhar a construção do PPP, basta clicar aqui. Aqui é a visão final do projeto político-pedagógico. Como ele está sendo estruturado, deixa eu diminuir aqui para vocês. Nesse exato momento, ele está quase todo em branco. Por quê? Porque nós não iniciamos a redação do mesmo, uma vez que vocês ainda não responderam os formulários. Mas depois que você preencher o formulário, você vai clicar em enviar. Quando você enviar, uma cópia do formulário que você respondeu vai para o seu e-mail cadastrado lá em cima. Então, se você quiser acessar esse link depois, basta salvar aquele e-mail, marcar uma estrelinha como assunto importante, voltar lá, você vai ter acesso ao PPP. E no texto final do PPP, se você discordar de alguma coisa, quiser acrescentar, modificar, sugerir, você também pode. Aqui você vai conseguir acessar cada uma das partes do nosso projeto. Para você participar aqui, é muito simples, basta você clicar em algum ponto e digitar sua contribuição. E o que nós fizemos naquele formulário nada mais foi do que uma tentativa de enxugar esses tópicos no formulário que vocês consigam responder. Então é isso. Formulário do projeto político-pedagógico, vocês façam no sábado, no período da formação mesmo. E não esqueçam de enviar a lista de presença da formação continuada, tá? Na qual vocês vão preencher o formulário. Ok? Um forte abraço, muito obrigado e tenha uma excelente formação. E qualquer dúvida, consulte o seu coordenador. Tchau, tchau. Job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. Still in bed at 10 and work again at 8. You burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world was brought down to your knees. And I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. No one could ever know me, no one could ever see me. Seems you're the only one who knows what it's like to be me.